Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Você tem um bolo vencido para minha filha? Perguntou a mãe sem teto, e o milionário tinha sim. A chuva batia forte no pavimento sujo em frente à prestigiada confeitaria Hendersons, um lugar onde uma única sobremesa custava o equivalente à comida de uma semana para uma família pobre. Foi ali que Marissa, uma mãe sem teto de 28 anos, tremendo sob um casaco fino demais, segurava sua filha de 6 anos, Lily, cujos dedos congelados agarravam um bicho de pelúcia rasgado. Marissa não tinha vindo pedir esmola. Ela já não ousava sequer ter esperança disso. Ela simplesmente queria saber se ainda tinham algum bolo vencido, algum produto impróprio para venda, que a menina pudesse comer para comemorar, mesmo que de forma triste, seu aniversário naquele mesmo dia. Quando ela entrou, os clientes elegantes se viraram, chocados com suas roupas surradas. Um funcionário deu um passo à frente, pronto para acompanhá-la até a saída. Mas ela conseguiu sussurrar. E por favor, você tem um bolo vencido, para minha filha? Um silêncio gélido pairou sobre a loja. Naquele exato momento, um homem que ela não havia notado levantou a cabeça. Um homem elegante, terno cinza antracite, relógio de platina, olhar penetrante. Os funcionários se enrijeceram ao reconhecê-lo. Ethan Ward, o bilionário dono de toda a rede Hendersons, um homem conhecido por ser frio, duro e intransigente. Ele avançou lentamente. Todos esperavam que ele ordenasse sua expulsão. Mas o que ele fez deixou a loja inteiras em palavras. Marissa sentiu seu coração acelerar quando o bilionário se aproximou. Ela baixou a cabeça, pronta para suportar a humilhação. Ela já havia passado por tanta humilhação. Atrás dela, Lily puxava delicadamente a manga da camisa. Mãe, eu só quero um bolo com uma vela, a menina murmurou. A voz fraca da criança vibrava na luxuosa confeitaria, contrastando com o tilintar das xícaras de porcelana e as risadas dos clientes ricos. O primeiro funcionário, Dylan, franziu a testa e se posicionou em frente ao bilionário como se quisesse facilitar sua tarefa. Senhor Ward, eu cuido disso. Eu a tirarei de lá. Ethan Ward levantou a mão para impedi-lo. Seu olhar estava fixo em Lily, não em Marissa. Uma garotinha magra, encharcada pela chuva, mas que ainda tentava sorrir, como se seu aniversário tivesse que continuar sendo um dia lindo apesar de tudo. Ele então observou Marissa, seus olhos cansados, seus dedos arroxeados de frio, suas roupas gastas. Ele também notou um detalhe que os outros não tinham percebido: a maneira como Marissa se posicionava ligeiramente à frente da filha, pronta para protegê-la ao menor movimento brusco. Havia dignidade em sua postura. Uma dignidade rara em alguém que não tinha mais nada. Mas Dylan, o funcionário, não entendeu nada daquilo. Ele estalou a língua. Senhora, não distribuímos nosso lixo dessa forma. E a senhora está afastando os clientes. Vou ter que lhe pedir que... É para o aniversário dele, Marissa interrompeu com a voz embargada. Ela nem sequer estava tentando se defender. Ela estava simplesmente implorando para que um sonho de infância fosse respeitado. Lily, por sua vez, não compreendia a dureza do mundo. Ela inocentemente colocou o dedo no balcão, olhando fixamente para os bolos coloridos atrás do vidro. Senhor, aquele com as estrelas, já expirou? Ela perguntou aleatoriamente, com a voz suave e cheia de esperança. Os clientes começaram a murmurar, alguns em tom de deboche, outros chocados. Foi nesse momento que Ethan Ward finalmente deu um passo à frente, sem dizer uma palavra. Dylan sorriu, convencido de que seu chefe faria algo que ele nunca tinha visto em casa, defender a reputação da loja e mandar aqueles dois intrusos de volta para a rua. Mas, pelo contrário, Ethan colocou delicadamente a mão no ombro do funcionário. Dylan, disse ele calmamente. Sim, senhor? Feche a loja. E imediatamente, a sala inteira ficou congelada. Senhor, o quê? Fechem a loja. E digam a todos os clientes que há uma emergência. O silêncio transformou-se num estrondo de trovão. Ninguém entendeu. E enquanto os funcionários entravam em pânico, Ethan Ward se voltou para Marissa e Lily. Seu olhar tornou-se estranhamente gentil. Vocês dois fiquem. Marissa sentiu as pernas tremerem. Ela não entendia o que estava acontecendo. Ethan Ward, o bilionário notoriamente insensível, acabará de esvaziar a loja e a reservara para uma mãe sem teto e sua filha. E esse foi apenas o começo do que ele iria fazer. A porta da confeitaria trancou em clique, o céu estava limpo, e os últimos clientes saíram na chuva, lançando olhares incrédulos para Marissa e sua filha. Dylan estava quase tremendo, sem conseguir entender por que seu chefe tinha acabado de fechar a loja no meio do horário de pico.
Ethan Ward tirou discretamente o paletó, colocou-o no encosto de uma cadeira e, em seguida, agachou-se na frente de Lily. Um bilionário de terno impecável ajoelhado diante de uma criança sem sapatos impermeáveis. A cena parecia irreal. Qual o seu nome? Ele perguntou suavemente. Lily, e eu completo 6 anos hoje. Ethan sentiu algo apertar seu peito. Uma lembrança que ele havia enterrado profundamente. Um aniversário que nunca pôde comemorar, quando também era uma criança pobre, esquecida por todos. 6 anos. Isso merece um bolo de verdade, não acha? Mas, a mamãe disse que podíamos pedir um bolo vencido. Lily baixou a cabeça, envergonhada do próprio pedido. Ethan olhou para Marissa, que estava corada, humilhada pela situação. Desculpe, senhor. Não queria causar nenhum problema. Eu só queria que ela tivesse alguma coisa. Ele balançou a cabeça levemente. Você não fez nada de errado. Somos nós que nos esquecemos do que significa ser humano. Dylan, o funcionário, engoliu em seco, mas permaneceu em silêncio. Ethan se levantou e bateu palmas 2 vezes. Sarah! Um confeiteiro saiu da sala dos fundos, parecendo confuso. Sim, senhor Ward. Prepare-me o melhor bolo de aniversário que esta loja já criou. Chocolate, baunilha, morango, tudo o que esta garotinha quiser. E vamos fazer uma festinha improvisada. Sarah abriu bem os olhos. Para ela. Sim, confirmou ele, olhando para Lily. O chefe de pastelaria sorriu e imediatamente pôs mãos à obra. Entretanto, Ethan convidou Marissa para se sentar à mesa. Ela hesitou como se o simples fato de ocupar um assento em um lugar tão luxuoso fosse um crime. Por favor, sente-se. Você é meu convidado. Ela finalmente se acalmou com Lily ao seu lado. Ethan ficou parado por um instante antes de dizer. Esta não é a sua primeira vez aqui, é? Marissa corou, envergonhada. Não. Às vezes eu passo por lá. A Lily adora ver bolos. Eu digo a ela que talvez, um dia, se eu encontrar um emprego. Ethan assentiu com a cabeça. E você nunca tentou a sorte antes de hoje? Eu não gosto de perguntar. Tenho medo que as pessoas pensem que estou me aproveitando da situação. A sinceridade e o orgulho frágil em sua voz o comoveram mais do que ele queria admitir. Ele se virou para Dylan. A abordagem. O funcionário acatou o pedido, parecendo pálido. Dylan, repita o que você disse a ele antes. Senhor, na verdade, Repita isso. Dylan olhou para Marissa, envergonhado. Eu disse que não estávamos distribuindo nosso lixo, e que ela estava espantando os clientes. Marissa baixou a cabeça. Lily apertou sua mão. Ethan olhou para ele friamente. E você acha que essa foi a maneira correta de falar com uma mãe que só quer comemorar o aniversário da filha? Eu não pensei, senhor. Me desculpe. Você fará mais do que pedir desculpas. Você o servirá. Tudo que eles querem gratuito. Com respeito. Dylan assentiu com a cabeça, envergonhado. Ethan finalmente sentou-se em frente a Marissa. Hoje você não vai comer um bolo velho. Vai ter um aniversário de verdade. Para sua filha. Marissa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas ela ainda não sabia que esse gesto. Este foi apenas o primeiro passo. Porque Ethan Ward tinha algo ainda mais incrível em mente. Algo que mudaria suas vidas. E a dela. O aroma doce do bolo que estava sendo preparado começava a preencher toda a confeitaria. Lily observava Sarah, a confeiteira, com os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto ninguém bater chantilly tão rápido ou decorar um bolo como uma obra de arte. Ethan, por sua vez, não conseguiu evitar observá-los. A menina que estava rindo. A mãe enxugava discretamente uma lágrima, como se não tivesse o direito de ser feliz. Algo dentro dele estava se quebrando lentamente. Sarah voltou e colocou um biscoito macio e ainda quente no balcão para Lily. Aqui está, querida. Isto é para você, enquanto espera pelo seu bolo. Para mim? Lily olhou para a mãe com incerteza, como se nunca tivesse recebido um presente sem receber nada em troca. Marissa assentiu com a cabeça, com os olhos brilhando. Pode pegar. A menina deu uma mordida e soltou uma risada que derreteu o coração de todos no cômodo. Ethan desviou o olhar. Era algo muito pessoal. Em seguida, ele convidou Marissa para se juntar a ele um pouco à parte, perto de uma mesa vazia. Ela sentou-se delicadamente, como se a cadeira fosse de vidro. Você parece comovido. Ele disse. É a primeira vez que minha filha é tratada como uma criança normal. Ela respondeu com a voz trêmula. Ethan respirou fundo. Há quanto tempo você está nessa situação? Ela baixou os olhos. 1 ano. Perdi meu emprego em uma empresa de limpeza. Tentamos sobreviver em um pequeno motel, mas acabei não conseguindo mais pagar. Dormimos em um abrigo temporário, quando a vaga. Caso contrário, na rua.
Ethan cerrou os dentes. Ele conhecia esse mundo muito bem. Você não tem ninguém? Pais? Amigos? Ou ninguém? Minha família me virou as costas. E eu me recuso a deixar minha filha crescer pensando que não merece nada. Então, fiz o que pude. Ela engoliu em seco. Sinto muito por te fazer passar por isso. Eu só queria um bolo vencido. O que você já está fazendo é demais. Ethan permaneceu em silêncio. Seu olhar vagou para o vazio, mergulhando em um passado que ele evitava cuidadosamente. Você sabe. Ele começou suavemente. Quando eu tinha a idade da Lily, eu também pedi um bolo vencido uma vez. Marissa levantou a cabeça de repente. Você? Ele assentiu lentamente. Sim. Minha mãe não tinha nada. Morávamos num carro. Lembro-me de ver um bolo na vitrine de uma loja e pensar que, mesmo que estivesse vencido, eu seria a criança mais feliz. O padeiro se recusou. Ele nos humilhou na frente de todos. Marissa cobriu a boca com a mão. Lily, que só tinha ouvido o final, deu um passo à frente e puxou a manga de Ethan. E você chorou? Ethan agachou-se novamente. Sim, muito. Lily inocentemente colocou sua pequena mão na bochecha do bilionário. Bem, agora não estou triste. Porque você é gentil. Esse gesto simples, terno e espontâneo fez algo vacilar dentro dele. Marissa sentiu um calor estranho envolvê-la. De repente, Sarah gritou do quarto dos fundos. Senhor Ward, o bolo está pronto. Lily pulou de alegria. Marissa levantou-se de um salto, nervosa. Ethan respirou fundo. O que ele estava prestes a fazer agora? Já não era apenas um ato de generosidade. Foi uma decisão. Uma decisão que mudaria para sempre a vida de Marissa e Lily. E talvez até curar uma parte quebrada de si mesma. Ele olhou para a pequena e frágil família à sua frente e então declarou. Depois do aniversário, eu gostaria de falar com você sobre algo importante. Muito importante. Marissa sentiu seu coração parar. Ela não sabia o que ele ia propor, mas não era apenas um presente simples. Ethan Ward tinha um plano. E ele poderia mudar todos. O bolo chegou em uma bandeja de prata, trazido por Sarah com um cuidado quase real. Era magnífico. 3 andares cobertos com um creme suave, decorados com pequenas estrelas de açúcar e uma cobertura rosa pálida que Lily contemplou maravilhada. E feliz aniversário, Lily! Sarah anunciou em voz baixa. A menina levou as mãos à boca, como se não pudesse acreditar que algo tão bonito fosse para ela. Marissa conteve um soluço. Ela nunca tinha visto sua filha tão feliz. Ethan aproximou-se e acendeu a pequena vela em forma de 6. Faça um desejo. Lily fechou os olhos, concentrando toda a sua inocência em uma única respiração, e apagou a vela, sob aplausos dos funcionários. Então, desajeitadamente, ela cortou a primeira fatia e entregou para Ethan. Isto é para você, porque você é meu amigo. Ethan sentiu o coração apertar. Ele aceitou a parte como quem aceita um tesouro. Após a festa improvisada, enquanto Lily brincava com uma pequena caixa de decorações que Sarah lhe dera, Ethan convidou Marissa para segui-lo até uma mesa um pouco mais reservada. Sua expressão era séria, quase intenso demais. Marissa, tenho pensado nisso enquanto preparamos tudo isso. Ela franziu ligeiramente a testa, preocupada. Não quero te deixar desconfortável, mas ninguém deveria passar pelo que você está passando. Principalmente uma criança. Marissa baixou os olhos. Eu sei, mas os abrigos estão lotados. E estou fazendo o que posso. Ethan respirou fundo antes de colocar as mãos sobre a mesa. Tem um programa interno pouco conhecido que eu mesma financio. Ele ajuda pais solteiros a encontrar moradia, emprego e estabilidade. Eu mesma escolho os beneficiários. Marissa piscou, pensando que tinha entendido errado. Por que você está falando comigo sobre isso? Porque eu quero inscrever você. Você e a Lily. Ela recuou ligeiramente, como se tivesse sido atingida. Não, senhor. Não posso aceitar. Quero trabalhar, não ser um fardo. Ethan balançou a cabeça negativamente. Isto não é caridade. Estou propondo um emprego estável na minha fundação. Você tem experiência em limpeza? Ótimo. Estou oferecendo uma vaga para a manutenção de um dos nossos escritórios. Salário decente. Horário flexível para que você possa cuidar da sua filha. Marissa colocou a mão sobre o coração. E um emprego? Sério? Sim. E acomodação em um de nossos apartamentos reservados para famílias que estão se requalificando para uma nova carreira. Mobiliado, seguro e protegido do frio. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Por sorte, havia uma cadeira atrás dela. Senhor, por que nós? O senhor nem nos conhece. Ele fez uma pausa por um segundo antes de responder, com a voz estranhamente frágil. Porque alguém estendeu a mão para mim quando eu era criança.
E essa mão mudou a minha vida. Quero dar a Lily a mesma oportunidade. E a você também. Um silêncio carregado de emoção tomou conta da sala. Marissa irrompeu em soluços silenciosos, com a cabeça entre as mãos. Intrigada, Lily correu em direção a eles. Mãe? Por que você está chorando? Marissa a abraçou com força. Porque vamos ter uma casa, querida, uma casa de verdade. Lily se virou para Ethan com os olhos arregalados. É você quem vai nos dar a casa? Ethan sorriu gentilmente. Estou te dando um novo começo. A menina de repente o agarrou nos braços com toda a sua força. Ele ficou paralisado por um instante, depois a abraçou. Esse abraço simples e puro quebrou definitivamente a casca do bilionário. Naquela noite Marissa e Lily saíram da padaria não com um bolo vencido, mas com uma promessa. Uma promessa de dignidade. Por motivos de segurança. De um futuro. E Ethan Ward, observando-os se afastarem, entendeu uma coisa. Ele não havia apenas mudado a vida deles. Eles também tinham acabado de trocar o dela.